Então, vamos começando a nossa aula de hoje. Hoje nós estamos na lição 4 aqui da revista, né? A revista é essa que está a imagem no cantinho aqui, ó. Fé, Fidelidade e Força, baseado nos livros de Josué, Juízes e Ruth. E hoje nós vamos dar uma passada aqui pelos capítulos 13 a 19 do livro de Josué. E o tema proposto aqui é a fé diligente. Muito bem. A título de introdução, meus irmãos, vou mostrar para vocês duas figuras aqui que eu acredito que vocês já viram em algum momento de suas vidas. Eu vi isso já faz algum tempo, nos meus tempos de colégio, de escola. O que é isso daqui? É o mapa do nosso país, certo? Lá nas aulas de história, lá atrás, onde o que aconteceu? Logo que o Brasil começou a ser colonizado, né, houve um momento em que ele foi dividido, assim, no Tratado de Tordesilhas e nas chamadas capitanias hereditárias. Olha que interessante, pegaram o lado aqui, que na época pertencia a Portugal, dividiram em faixas e atribuíram para alguém dominar, conquistar, colonizar essas faixas aqui, certo? Se você foi um bom aluno de história, você vai se lembrar disso. Então, existiu um momento onde o nosso país foi colonizado pelos portugueses e eles fizeram isso aqui, dividiram essa linha aqui, essa metade da direita pertencia a Portugal, dividiram nas chamadas capitanias, cada uma foi dada para alguém, conquistar, dominar, colonizar, não é isso? E por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque hoje nós vamos ver como que foi que aconteceu com o território de Israel, né? Houve um momento em que aconteceu algo parecido ali com o território de Israel, o povo de Israel, o povo de Deus, que Deus formou para si. Então vamos lá, vamos nos posicionar. Isso aqui, meus irmãos, é o nosso mapa aí do nosso, né, mundo hoje atual, os continentes. Aqui nós estamos aqui no Brasil, continente africano, Europa e a Ásia, né? Vamos ampliar um pouquinho esse quadradinho aqui, ó, pegando o norte da África, o lado aqui da Europa. Vamos ampliar? Olha só, ampliamos aqui. Só para os irmãos se localizarem. Onde que é que aconteceu? Que é? Onde que estava? Aqui no norte, aqui do Egito, onde termina o Egito e vai aqui para o lado da Arábia, onde hoje aqui é o Iraque, aqui em cima a Turquia, né? Aqui o Mar Mediterrâneo. Vamos ampliar um pouquinho esse quadradinho aqui para você ver que é aqui, ó. É aqui que aconteceu a história. Vamos lá. Isso aqui é o mapa de hoje, tá bom? Atual. Aqui é o Mar Mediterrâneo, que é o norte da África, que é o Egito, ó, Cairo, está aqui no cantinho. E aqui é onde fica Israel hoje, né? Temos a Jordânia, a Síria, o Líbano. É uma região bastante conflituosa hoje, né? Está nos noticiários aí. Aqui nós podemos identificar, ó, né? O Mar Morto, o Mar da Galileia e aqui entre os dois o Rio Jordão. Então, só para você se situar hoje, onde que é que está, né? Onde que foi que aconteceu tudo isso que eu vou contar hoje? Foi nesse território aqui, onde hoje está aqui Israel, Jordânia, Cisjordânia, Líbano, Síria. Vamos ampliar um pouquinho mais esse quadradinho aqui, meus irmãos, aqui. O Mar Morto, que também é chamado de Mar Salgado. Aqui mais ao norte, o Mar da Galileia. Nós vimos bastante falar dele, né, no Novo Testamento. O Rio Jordão, aqui no meio. E aqui é o território que o povo de Deus, chamado povo de Israel, ocupou lá naquele tempo, nos tempos bíblicos, que nós estamos estudando aqui no livro de Josué. Então, quando eles foram tomar posse da terra, que era a terra prometida, que eles esperavam já desde os patriarcas, né? Onde que era? Era aqui. E nós vamos ver que ela foi dividida. Igual eu mostrei para vocês lá no começo, o território foi dividido. Não foi assim, ó, vocês pegam aí onde vocês achar melhor. Não, foi tudo dividido, de acordo com as famílias, de acordo com as tribos, né? Eu coloquei essa outra imagem aqui, que está um pouquinho mais colorido, mas é o mesmo mapa, irmãos. Olha só, Mar Morto, Mar da Galileia aqui em cima,
aqui o mar Mediterrâneo, esse território aqui está a divisão aqui nos coloridinhos com os nomes das famílias ou das tribos, né? Cada uma delas recebeu um território específico para ocupar, para dominar, para colonizar, né? Igual os portugueses dividiram lá, que eu mostrei no começo, o nosso Brasil, tá bem? E quando nós falamos aqui sobre as 12 tribos de Israel, que eram, né, os 12 povos, os 12 famílias, que foram responsáveis por tomar posse, por ocupar, por colonizar essa terra, que era a terra prometida aos seus pais, né? Nós vamos ver que aqui, nesses capítulos 13 a 19 de Josué, foi onde isso se concretizou, onde isso aconteceu de fato, né? Mas vamos recapitular um pouquinho. A história começa lá atrás com Abraão. Lembra que Deus chamou Abraão, ele ainda tinha o nome de Abrão, né? Ele falou: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, você vai ser uma grande nação, e a sua família, que será essa grande nação, é que vai abençoar todas as famílias da terra. Ou seja, é de você, é de um povo que eu vou formar de você, Abraão, que virá o Messias, o Salvador. E começou com um casal, irmãos. Começou com Abraão e Sara. Abraão e Sara geraram a quem? Você se lembra? Isaac. Isaac, por sua vez, tomou Rebeca como esposa. E mais uma vez, Deus renovou a aliança com Isaac. É de você, formarei uma grande nação. Isaac também teve filhos, onde, para nós aqui, o importante é o filho Jacó, né? E nós sabemos que Jacó tomou por esposa Lia ou Leia, dependendo da tradução, e Raquel. Na verdade, ele queria se casar com a Raquel, né? Mas o sogro dele, o Labão, pai das duas, acabou usando ali de uma artimanha com ele, e ele teve que se casar com Lia primeiro e depois com Raquel. E nós vamos ver que na história, o Jacó formou uma grande família. Ele teve filhos não só com Lia e com Raquel, mas com as servas, Bila e Zilpa, né? Que são chamadas assim de concubinas, né? Enfim, meus irmãos, o Jacó, por sua vez, teve os seus descendentes, seus 12 filhos. E esses 12 filhos é que nós vamos ver que serão as 12 famílias ou as 12 tribos de Israel. Então, nós temos aqui os patriarcas, os pais da fé. Tudo começou com eles. A nação do povo de Deus começou com Abraão, Isaac, Jacó e os 12 filhos de Jacó. Nós temos em algum momento nas Escrituras Deus renovando a sua aliança, o seu acordo com Jacó, com Isaac, com Abraão. Por isso nós vemos o título que é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus renovou esse acordo, essa aliança, essa promessa de que eles seriam pai de uma grande nação, com cada um deles. E agora nós estamos nessa fase aqui. Os 12 filhos, ou os descendentes de cada um dos 12 filhos, muitos anos depois que já foram escravos no Egito, já foram libertos, já passaram toda uma situação no deserto, eles estão voltando para tomar posse da terra, a terra que Deus prometeu, né? Então, quais são, ou quem são esses 12 filhos de Jacó? Eu coloquei o nome deles aqui: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Issacar, Dan, Gade, Azer, Naftali, José e Benjamim. Então, meus irmãos, os descendentes desses 12 aqui, as 12 famílias, são as 12 tribos de Israel. Mas você sabe que na história aconteceu uma coisa que era providência de Deus. Por quê? Os irmãos os demais irmãos aqui, o Benjamim ainda não era nascido, né? Eles sentiram muito ciúmes, inveja de José. E eles venderam José, se livraram dele, mandaram ele para longe, para o Egito. E nós sabemos que Deus tinha planos ali com José, porque no futuro o José foi usado por Deus, né? Teve de muita sabedoria, ele chegou a uma posição de destaque pelo governante ali do Egito, e graças à inteligência dele, claro que dado por Deus, porque ele interpretou ali o sonho, né, do governante, do faraó, e graças a isso,
eles puderam ter alimento, puderam ter provisões nos anos de seca, nos anos de fome. E muito tempo depois, os irmãos tiveram que recorrer a quem? Ao Egito, atrás de alimento. E quem que estava lá? Por trás de tudo isso, o José, aquele irmão que eles tinham, né, se livrado, vendido. E por causa disso, irmãos, quando o pai Jacó, junto com os irmãos, se reencontra com o José já tem a família dele. Ele saiu muito jovem do entorno da família. Quando eles se reencontraram, José já tinha seus filhos, chamados Efraim e Manassés. E a partir de então, a partir do finalzinho do livro do Gênesis, Gênesis termina como? Com a família, né, os irmãos de Jacó, aliás, os filhos de Jacó, irmãos de José, indo para o Egito, porque lá tinha comida, lá tinha provisões. Indo para o Egito, né? E você vai ver que então os nomes das famílias ou das tribos vão obedecer os nomes dos 12 filhos, mas quando chega no José, não vai ter uma tribo de José, vai ter a tribo de Efraim e a tribo de Manassés. Então vão ser 13 nomes, né? E por isso que você vai ver então todos esses nomes e também a tribo de Efraim e Manassés. Eram netos de Jacó, filhos de José. Por isso que nós temos 13 nomes, mas são chamados de 12 tribos, porque esses dois estão incluídos aqui na família de José. E também, a partir daí, você vai ver um tratamento diferente ou especial dado à tribo de Levi, porque a tribo de Levi não teve um território dele, para ele, para os seus descendentes, porque ele tinha uma missão, ele tinha uma atribuição especial. Os descendentes de Levi, os levitas, eles estariam espalhados em cidades determinadas em todo o território, de todas as tribos. Então você vai ver assim, a partir desse ponto da história, você vai ver uma história que falava assim, fulano de tal, que era levita, da tribo tal, aí você vai ficar confuso, mas ele era levita ou ele era da tribo tal? Se ele era levita, ele era descendente da família de Levi. Mas por que então que falou que ele era da tribo tal? Porque ele era um descendente de Levi que morava ali na cidade da tribo tal, no território tal, né? Então você consegue entender. Então, a partir de então, meus irmãos, nós vamos ver esses nomes aqui como representantes das 12 tribos. Mas são 13 nomes, porque os dois aqui, Efraim e Manassés, são os filhos de José. Não tem designado uma tribo de José, mas sim dos seus 2 filhos. Tudo bem? Muito bem. Para vocês entenderem um pouquinho a posse da terra, o que cada uma dessas famílias representava, a gente precisa voltar um pouquinho lá no finalzinho de Gênesis, Gênesis 49. Jacó, meus irmãos, ele está já no finalzinho da vida, mais de 140 anos de idade. Ele chama os seus filhos e ele dá uma palavra a cada um deles, que ele vai chamar assim, é chamado de uma bênção a cada um deles. Então, olha só, Jacó chamou seus filhos e disse, ajuntem-se, eu lhes farei saber o que vai acontecer com vocês nos dias que virão, no futuro, nos dias que virão. Reúnam-se, filhos de Jacó. Ele está chamando todos os seus filhos. Ouçam o que diz o pai de vocês. E aí, para cada um desses filhos, ele vai dar uma palavra. Olha só, o primeiro, Rúben. Ele diz, Rúben, você é meu primogênito, você tem força, tem vigor, você tem excelência. Rúben era o primogênito, irmãos, e vocês sabem que o primogênito tinha uma bênção especial, tinha, né, algo de especial na primogenitura. Mas Jacó falou assim que, olha, você fez algo mal, você fez algo errado, você subiu ao leito de seu pai e profanou, você profanou a minha cama. Por que isso? Porque nós sabemos que lá atrás, em Gênesis 35, o Rúben, ele se deitou com uma das servas ali, que era concubina de seu pai. É como se ele tivesse se deitado com a madrasta, vamos assim trazer para os dias de hoje. E por causa disso, ele perdeu essa excelência e essa bênção maior, vamos dizer assim. Ele recebe uma repreensão por parte do seu pai por causa disso. Mas ele recebe um território que é atribuído a ele.
Os outros dois próximos filhos são Simeão e Levi. E Jacó diz para ele: as suas espadas são instrumentos de violência. E ele também dá uma palavra, de certa forma, de repreensão para eles. Porque eles falam assim: olha, vocês no seu furor mataram homens, vocês foram perversos, mutilaram touros. E ele fala que maldito seja esse seu furor, essa sua ira, né, essa sua maldade. Eu os dividirei e o espalharei em Israel. Por que será que Jacó dá essa bronca em Simeão e Levi? Provavelmente, irmãos, foi um episódio também que aconteceu lá atrás, onde o Simeão e o Levi, eles resolveram se vingar de uns povos, uns homens, de uma região chamada Siquém, onde eles tomaram a irmã deles, né, e profanaram ali, né, defloraram essa irmã. Eles se sentiram muito humilhados, e eles enganaram aqueles povos. Eles falaram assim: olha, nós vamos perdoar vocês se vocês aceitarem o nosso costume e se circuncidarem, todos os homens. E aí eles falaram: o acordo é esse, tá bom. Todos os homens se circuncidaram. Mas a Bíblia fala que no terceiro dia, após a circuncisão, quando a dor era mais forte, homens adultos circuncidados, né? Na época não tinha anestesia, irmãos. Era na brutalidade. Eles estavam vulneráveis. Simeão e Levi foram lá com suas espadas e mataram todos aqueles homens. Então eles tramaram. Talvez por isso Jacó está falando para eles: olha, vocês usaram de muita violência, de muita ira. Então vocês serão espalhados. E se você olhar no mapa aqui, realmente, Simeão ele vai herdar uma terra dentro do território de Judá, e Levi vai ser o pai dos levitas. Eles nem tiveram uma terra só deles, eles foram espalhados por cidades em todo o território de todos os seus irmãos. Então, a palavra profética aí de Jacó para esses dois filhos. O próximo filho que Jacó deu uma bênção foi Judá. E Judá nós vemos que recebe uma palavra muito específica e muito especial, porque olha só, meus irmãos, lá em Gênesis 49, Jacó ainda, muitos anos antes, ele já diz para Judá que os irmãos dele o louvariam, que ele estaria sobre os seus inimigos e que os filhos do seu pai, olha, quem que é o filho do seu pai? É o seu irmão, se inclinariam diante dele. E ele chama aqui Judá de leãozinho, que se agacha e se deita como leão e como leoa. E ele fala que o cetro não se afastará de Judá e nem o bastão de entre os seus pés. Até quando? Até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Olha, Judá, seus irmãos vão se prostrar a você, se inclinar, servir a você. Você é um leão. Lembra que Jesus, o Messias, que é um descendente da família de Judá, ele é chamado de leão da tribo de Judá, lá em Apocalipse, capítulo 5. E muitos anos antes, meus irmãos, Jacó já dava essa palavra para ele, que o cetro, quer dizer, o símbolo do poder, não se afastará de você. E até que venha Siló. Siló significaria, talvez, os intérpretes aí que estudam isso, dizem que até que venha quem é o dono do poder. E nós sabemos que Davi, que foi também um descendente da tribo de Judá, teve essa promessa de Deus que não faltaria descendente da sua linhagem. Ou seja, não faltaria descendente da tribo de Judá, até que viria quem? Aquele que é dono da autoridade e do poder. Quem é esse dono de toda a autoridade? A quem que diz que foi me dada toda a autoridade e todo o poder? Jesus, o Cristo. Quantos mil anos depois dessa palavra, irmãos? Como que Jacó podia ter dado essa palavra para o seu filho, se não fosse por Deus, por provisão de Deus? E a ele quem? A esse que é digno de todo poder, obedecerão os povos. Olha que coisa interessante, o Jacó, muitos anos antes, já predizia, já abençoava o seu filho Judá, falando: é de você, Judá, que vai vir aquele que é digno do poder e da autoridade. Que coisa maravilhosa, irmãos. O que mais? Os demais filhos, vou passar mais rápido aqui, Zebulon e Issacar. Jacó dá uma palavra para eles de onde eles estariam, de que eles seriam fortes, talvez porque eles seriam homens de guerra, homens valentes, né?
Issacar, Jacó diz assim que, olha, vocês vão baixar os ombros, não vão querer trabalhar muito não, vocês vão ser sujeitos a trabalho escravo. E realmente, em um determinado momento futuro, os descendentes de Issacar vão ser dominados. Para Dan, Jacó diz que os seus descendentes, o seu povo, seria juiz, julgará, como uma das tribos de Israel. Isso pode ser interpretado como, talvez, no tempo dos juízes, Sansão. Sansão é um descendente da tribo de Dan, e ele foi juiz sobre Israel. Mas ele fala que você será uma víbora, que morde o calcanhar do cavalo e faz o cavaleiro cair para trás. Talvez Jacó estivesse predizendo aqui o finalzinho do tempo dos juízes, onde a tribo de Dan faz algo terrível, e é uma verdadeira confusão, irmãos. Nós vamos chegar lá, ainda nessa revista. Para os demais filhos, Gade, Azer e Naphtali, ele diz poucas palavras. Gade será atacado por guerrilheiros, mas ele atacará de volta, a retaguarda. Azer terá pão abundante, produzirá delícias reais, talvez porque os descendentes de Azer vão habitar numa terra muito farta, com muita fartura. E Naphtali, uma gazela que fala palavras bonitas. Alguma tradução fala que a gazela salta de alegria, né, pelos seus filhotes, talvez porque os descendentes de Naphtali vão habitar aqui em uma região montanhosa, né, onde nós sabemos que as gazelas habitam ali aquela região. Não sabemos exatamente o que Jacó quis dizer ali. Finalmente nós chegamos na palavra, na bênção de Jacó a José. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Então parece que ele está dizendo que, olha, os seus filhos, lembra dos filhos de José? Serão muito numerosos. Realmente, a família, os descendentes aqui de Efraim, de Manassés, são um dos mais numerosos. E serão flecheiros, que vão atirar contra ele, vão hostilizar, mas eles vão responder, olha, o seu arco permanece firme, seus braços serão ativos, pelas mãos do poderoso de Jacó. Quer dizer, Deus vai dar forças para eles. E, enfim, Jacó está predizendo que os filhos, os descendentes de José, serão numerosos e serão guerreiros, que vão resistir aos que vão os hostilizar. Finalmente, o último filho aqui, Benjamim. Jacó vai dizer que ele é um lobo, que despedaça, que de manhã devora e à tarde reparte o despojo. E os estudiosos aí da língua dizem que talvez essa comparação com o lobo é porque o lobo é um exemplo de caçador. E realmente, os descendentes de Benjamim, eles vão ser excelentes caçadores, excelentes guerreiros. Nós vemos lá no livro de Crônicas, inclusive, que os descendentes de Benjamim eram excelentes arqueiros que atiravam a flecha com ambas as mãos, mão direita e mão esquerda. Eles eram ambidestros. Talvez por isso que Jacó disse assim que seus descendentes serão como lobo. Nós não sabemos exatamente o que ele quis dizer, né, irmãos? E ele finaliza ali o capítulo 49 de Gênesis, dizendo, essas são as 12 tribos, e isso é o que lhe falou seu pai, o Jacó, quando os abençoou, cada um deles abençoou conforme o que lhe cabia. Então, meus irmãos, hoje nós estamos aqui em Josué, muitos anos depois, mais de 400 anos depois, onde nós vamos ver esses 12 filhos, ou os descendentes deles, né, tomando posse da terra, que era prometido desde lá dos seus pais, né, dos seus antepassados, desde lá de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aqui no capítulo 13 a 19 de Josué, nós vamos ver essa ocupação dessas 12 famílias, dessas 12 tribos. E o título que o autor propôs aqui para a lição é de fé diligente. E eu te pergunto, o que é diligente? Diligência significa cuidado, zelo na realização de uma tarefa. Então, diligente seria ser cuidadoso, ser zeloso. Então, fé diligente seria uma fé cuidadosa, uma fé zelosa por manter aquilo que deve ser feito, que deve ser obedecido, que deve ser da vontade de Deus. Josué 13 começa assim, Josué já era bem idoso, e o Senhor lhe disse, você já é bem idoso, e ainda ficou muita terra para ser conquistada. Então,
Qual que é a missão de Josué aqui? Não é conduzir o povo para tomar posse, para dominar a terra prometida, que eles aguardavam tanto, desde lá dos antepassados. E aí, Deus está dizendo assim, ó Josué, você já está ficando velho, e a terra? Ainda falta muito, vamos dominar, vamos conquistar, né? Por isso que nós temos aqui, zeloso, cuidadoso, vamos sim, vamos conquistar, vamos dominar, ainda falta muita terra para ser conquistada. E a partir do capítulo 13, então, de Josué, até o capítulo 19, nós vamos ver a descrição de como que foi essa posse, esse domínio, essa conquista da terra. Então é isso que vai tratar os capítulos 13 a 19. A divisão da terra às 12 tribos, lembrando que nós temos aqui por 12 os 2 filhos de José, mais os levitas, que ficaram avulso ou à parte, porque eles não tinham uma terra específica. Eles foram divididos em todas as regiões de todas as demais tribos. Muito bem, vamos aqui pelo mapa então. A leste do Rio Jordão, ou seja, aqui à direita, aqui, ó, o Rio Jordão está aqui. Então, a leste ou à direita do Jordão, a divisão já estava feita. Moisés já tinha atribuído essas terras aqui. Para quem? Para o Rúben, lembra que Rúben era o filho mais velho de Jacó? Para o Gade e para metade da tribo de Manassés. Isso está lá em Números 32 e em Deuteronômio capítulo 3. Nessa ocasião, esses 3 aqui, o Gade, o Rúben e metade da tribo de Manassés, eles participaram de uma determinada empreitada e eles pediram a terra. Eles pediram, olha, né, nós queremos essa terra é boa. E aí Moisés falou, assim seja, vocês podem tomar essa terra. Então já estava dividida essa área aqui, a leste, à direita aqui do Jordão. Já era dessas 3 situações aqui. Gade, Rúben e metade da tribo de Manassés. Lembrando que aqui no capítulo 13 de Josué, quando ele cita essa divisão, na sequência ele ressalta, os levitas não receberam o território. Por quê? Porque eles receberam algumas cidades dentro de cada uma das tribos. E por que isso, irmãos? Porque os levitas, eles tinham uma missão, uma tarefa. Eles eram responsáveis pelo serviço e por ensinar a lei. Eles tinham que ensinar aquilo que vinha sendo passado de geração para geração. Como que aconteceu lá atrás a criação do mundo, e depois a Arca de Noé, o dilúvio, e depois como que surgiu a família, o chamado de Abraão, depois Isaac, depois o nosso pai Jacó, né? Como que foi, nós fomos parar no Egito, como que foi que nós saímos do Egito, como que nós chegamos aqui, as leis dadas por Moisés, como que funcionava. Lembra que tinha lei civil, tinha lei moral, os 10 mandamentos, tinha lei cerimonial. Então os levitas tinham que ensinar tudo aquilo, irmãos, era uma grande responsabilidade. Eles tinham que ensinar como que funcionava as ofertas, os sacrifícios, os holocaustos, tudo aquilo. Era responsabilidade deles. Por isso eles estavam espalhados por todo o território. E eles tinham essa missão, essa responsabilidade. Muito bem, mas a gente está estudando hoje aqui a divisão do território. Então ainda falta 9 tribos e mais a outra metade de Manassés. Isso está descrito nos capítulos 14 a 19 de Josué. Se você vai lendo lá, você vai vendo que ele fala um monte de nome de lugar, de cidade, né, atribuído, isso foi para tal, isso foi para tal. Mas eu chamo a sua atenção que essa divisão daqui para frente foi feita de que forma? Foi feita por sorteio. E aí você pode falar, mas sorteio? Será que sorteio é uma forma justa? Será que, né, por lançar sortes? A gente vê isso muito na Bíblia. E se você se lembra, né, há alguns meses atrás, nós tivemos a oportunidade de ministrar lá na igreja, nas férias do pastor, nós falamos do livro de Esther, né, onde eles sortearam qual era o mês, qual era a data que eles iam atacar e pulverizar os judeus. Você lembra que foi por sorteio. E aí eu me lembrei de um versículo que eu citei naquela ocasião. Meus irmãos, tudo, absolutamente tudo, está nas mãos e no controle de Deus. Então, assim como lá em Esther, eles sortearam a data, aqui, para dividir a tribo, por sorteio, vamos nos lembrar de Provérbios 16, 33.
As pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é quem? É o Senhor, é Deus. Então, tudo bem, eles não acharam uma forma melhor, sortearam, mas quem que era o responsável pelo resultado desse sorteio? Era Deus. E assim foi por sorteio. Judá, os descendentes de Judá, eles herdaram uma grande extensão de terra aqui ao sul, meus irmãos, olha só. Bem aqui embaixo no mapa. Efraim, os descendentes de Efraim ficaram mais aqui no meio, aqui. E Efraim vai ficar numa posição muito central, até porque aqui está a cidade de Siló, que depois nós vamos ver a importância dessa cidade aqui de Siló. A tribo, ou a outra metade da tribo de Manassés, metade já tinha recebido aqui, ó, lá de Moisés. Agora a outra metade pegou esse território aqui, ó, mais aqui ao meio, ao centro, um território grande. Veja que os filhos de José, lembra que Jacó falou que eles são numerosos, né? E eles pegaram um território grande, irmãos, olha só. Manassés, duas áreas grandes, mas Efraim, ó, é uma área bastante grande, bastante grande. E ainda assim, meus irmãos, aqui no livro de José nós vamos ver que eles foram reclamar, eles acharam a terra pouco, acharam pequeno. Eles falaram, ó Josué, você sabe que nós somos muito numerosos, e a terra que foi sorteada aqui para nós é uma terra pequena, porque tem muitas florestas, tem muitos moradores. E Josué dá para eles a resposta, vocês que vão e desmatem as florestas, ocupem, habitem, é missão para vocês, né? E aqui também, no texto do livro de Josué, vai ficar claro que eles não expulsaram os cananeus, mas eles optaram por escravizá-los, por fazer deles seus servos. E isso vai ter uma consequência futura muito terrível, irmãos. Lembra que a palavra de Deus, a ordem, era para dominar a terra, conquistar. Dominar, conquistar significa expulsem, expulsem. Não é para morar junto, não é para conviver junto. Ou é para destruir, matar. Alguns povos tinham ordem para matar, tá? Mas alguns era para expulsar, dominar. Não era para viver junto. E aqui eles decidiram por viver junto. Vamos escravizar eles vão trabalhar para nós. Isso lá na frente vai ter uma consequência muito grande. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Mas vamos continuar aqui no sorteio das terras aqui, das regiões. Olha só, Benjamim era o filho caçula, você lembra? Ele ficou com a região bem aqui central, bem aqui no meio, uma região pequena, né? Simeão, ele pegou uma terra que ficava dentro de uma outra terra, olha só. Lembra que Simeão, junto com Levi, tinha sido advertido pelo pai Jacó, que eles iam ser dispersos, né? Realmente. Simeão pegou uma terra aqui que depois, irmãos, no futuro vai ser até dominada pelos seus irmãos de Judá. Zebulon pegou um triângulo aqui, ó, é um triângulo verde escuro aqui, ó, uma região mais ao norte. Issacar também pegou uma região pequena aqui, no centro do mapa. Aser pegou uma região costeira, uma região do litoral lá em cima, no norte. E Naftali também pegou uma região aqui entre as duas, entre Aser e Manassés. São os extremos aqui, né? E Dan, finalmente, pegou uma região que pega um pedacinho do litoral e aqui se estendendo mais para o meio. Essa região de Dan tem uma característica muito interessante, porque mais tarde, mais à frente, aqui nessa costa, vai surgir um povo que vai ser um inimigo ferrenho de Israel, que vão ser quem? Os filisteus. Você se lembra que Sansão, que era da tribo de Dan, quem que é a grande pedra no sapato da época ali de Sansão, que vai brigar com ele a história inteira de Sansão? Justamente esses filisteus que habitavam essa região costeira aqui. Mas não foi à toa, meus irmãos. Foi por sorteio, mas como nós vimos, quem que estava por trás, determinando o resultado do sorteio, era Deus, era o Senhor. Irmãos, o tabernáculo, ele foi colocado, né? Josué determinou que ele ficasse ali na cidade chamada de Siló, uma região central aqui do território. Era um território da tribo de Efraim. E
O tabernáculo colocado ali era a região, era o local onde todos os israelitas deveriam conhecer e deveriam vir algumas vezes, em alguns momentos do ano, porque era ali onde se organizavam as festas. Lembra que eles tinham as festas, pelo menos 3 festas no ano, onde eles tinham que estar ali, que era a Páscoa, que era a festa das semanas ou festa da colheita, que depois, no Novo Testamento, nós chamamos de festa do Pentecostes, e a festa das cabanas. Pelo menos esses 3 momentos ali, todos os israelitas deveriam providenciar uma peregrinação ali até Siló, porque é onde estava o tabernáculo. Mais tarde, quando não é mais tabernáculo, é templo, né? Essa capital vai ser transferida para onde? Para Jerusalém, que vai estar aqui, ó, mais central aqui. Mas até então, o tabernáculo, onde fica ali a arca, né, onde fica ali o sumo sacerdote, está aqui, nessa cidade, chamada de Siló. E isso aconteceu nesse momento da história, quando Josué dividiu a terra e ele vai ficar aqui, vai ser aqui. O que mais que nós aprendemos aqui, nesses capítulos de Josué? Lembra que eu falei que eles não obedeceram fielmente ou totalmente a permanência dos outros povos, povos estrangeiros. Em Josué 13, nós vamos ver o nome Jesuritas e Maacatitas. Em Josué 15, nós vamos ver o nome dos Jebuseus. Em Josué 16, nós vamos ver o nome dos Cananeus. Todos eles, meus irmãos, deveriam ser dominados, expulsos, alguns até mortos e exterminados, tá? Se eu não me engano, os Jebuseus que Deus tinha dado ordem. Mas nós sabemos que o povo não soube obedecer fielmente. E eles conviveram, vamos viver junto, eles ficam ali na periferia, talvez, vamos escravizar, eles vão trabalhar para nós, né? Mas não foi isso que Deus mandou, não foi isso que Deus determinou. E aí, alguém pode perguntar, mas qual que é o problema disso? Será que talvez eles não foram misericordiosos? Em vez de exterminar, matar todo mundo, será que eles não diziam, vamos escravizar eles, né? Mas não, meus irmãos, nós sabemos que o mandamento de Deus era para dominar a terra. E aqui, lá em Números 32, lá atrás, olha só, na época de Moisés ainda, o que Deus determinou? Olha, vocês têm que dominar totalmente. Se vocês não fizerem isso, vocês estarão pecando contra o Senhor. Então, eles sabiam que era errado. Eles sabiam que não era para eles permitir conviver junto com povos estrangeiros. E tinha lá lá atrás, um alerta. Fiquem sabendo que esse pecado certamente os encontrará. Nos tempos de Moisés ainda, irmãos, lá em Números, lá atrás, olha, se vocês não fizerem isso, isso o quê? Dominar a terra, expulsar os estrangeiros, vocês estarão pecando. E se vocês cometerem esse pecado, os encontrará. Ou seja, esse pecado vai voltar contra vocês, vai ter uma consequência. Vocês vão ver. E qual que é a consequência? Qual que é o problema disso, irmãos? O povo de Deus, o povo de Israel, que Deus separou, formou para si, começou a se misturar com esses povos estrangeiros, se misturando, vivendo junto, começaram a adotar as mesmas práticas religiosas, de falsos deuses, e começaram a praticar idolatria e até mesmo rituais, né? Nós vamos ver o quanto que isso contaminou, né, o povo que era para ser povo exclusivo de Deus. Lembra que os primeiros mandamentos, dos 10 mandamentos, era para só Deus, apenas Deus. Que Deus? O Deus dos pais de vocês, de Abraão, de Isaac, de Jacó, que formou vocês. E não pode ter imagem, ter ídolos, ter outros deuses. E eles justamente vão se contaminar com isso. Eles não vão dominar totalmente, não vão expulsar os estrangeiros, vão se misturar e vão começar a praticar idolatrias, outros deuses, e isso vai ser terrível. Lembra? Esse pecado os encontrará realmente, irmãos. A palavra de Deus, ela se cumpre. Vocês caíram nesse pecado, esse pecado os encontrará. O futuro aqui de muitos desses, né, descendentes aqui de Israel foi justamente o castigo,
pela prática da idolatria, de outros deuses, e eles foram dominados por outros povos. Você se lembra que muito lá na frente, o reino vai se dividir em reino do norte e reino do sul. O reino do norte vai ser totalmente dominado por outros povos, principalmente os assírios, e o reino do sul vai ser dominado pelos povos ali, né, da Mesopotâmia, Nabucodonosor, lembra disso? Né? Daniel, enfim. Por quê? Foi consequência do quê? Disso aqui. Se misturaram, não obedeceram fielmente, 100% aos mandamentos do Senhor. E eles já tinham sido advertidos disso. Muito bem, meus irmãos. Aqui também, nesses capítulos 13 a 19 de Josué, você vai ver dois personagens que vão ter uma bênção especial. Eles vão ganhar um território a mais, que é Josué e Calebe. Vamos recordar rapidinho, lá em Números capítulo 13, lá quando eles estavam planejando ver a terra, para ver se a terra era boa, como que era a terra, lembra? Moisés designou 12, um de cada um das 12 tribos, ó, vocês vão lá espiar a terra, 40 dias, vão voltar e vão dar relatório. E quando eles voltaram, irmãos, só dois, só Josué e Calebe, que vão dar um relatório positivo. Todos os outros 10 vão falar, essa terra não é para nós não, nós não vamos conseguir. Meus irmãos, os outros 10 foram tão negativos que eles chegaram a falar, acho que é melhor nós voltarmos para o Egito. Olha que coisa. Não confiaram na promessa de Deus. Vocês vão dominar, vocês vão conquistar. 10 dos 12 falaram, não, nós não vamos conseguir. Só dois, Josué e Calebe, que vão falar, aquela terra é muito boa, a terra é para nós vamos dominar, nós vamos conseguir. E por isso, meus irmãos, porque eles tiveram essa fé lá atrás, né? Primeiro que o povo teve uma consequência terrível. Lembra que eles ficaram 40 dias e Deus vai dizer, por causa disso, serão 40 anos, um ano para cada dia, e vocês vão ficar peregrinando aqui, perdidos no deserto. Essa geração não vai tomar posse da terra, por causa disso, por causa de 10 que contaminaram todo o outro povo e falaram, nós não vamos conseguir. Toda aquela geração ficou peregrinando 40 anos até que todos eles morressem. Daquela geração, apenas Josué e Calebe vão, de fato, entrar, tomar posse da terra. Então, a consequência primeira é que eles ficaram 40 anos ali peregrinando, até passar aquela geração. E a consequência 2, Josué e Calebe, eles vão receber um prêmio, uma recompensa. Por quê? Pela sua perseverança. Porque eles acreditaram. A terra é boa e nós vamos conquistar sim. Veja, irmãos, como que é a importância da gente acreditar nas promessas de Deus e não duvidar, não esmorecer, né? Aqui no livro de Josué, nós vamos ver isso se cumprir. Lembra de Calebe? O pastor pregou, né, sobre esse personagem alguns domingos atrás, foi até, né, no roteiro do PGM. Você lembra? Olha só, Josué 14 vai dar conta disso. E eu chamo a atenção dos irmãos aqui para 3 versos. Josué capítulo 14, olha o verso 8, o que que diz? Calebe está dizendo aqui, meus irmãos que tinham ido comigo, amedrontaram o povo, mas eu, Calebe, perseverei. Olha só, perseverei. Olha só, e qual foi a resposta de Moisés naquela época? Certamente a terra em que você colocou os pés será sua e de seus filhos, em herança. Por quê? Porque você, Calebe, perseverou em seguir o Senhor, meu Deus. Olha a consequência disso agora, 45 anos depois, meus irmãos. Às vezes a gente quer ver a resposta, né, de Deus agora, amanhã, semana que vem. Quanto tempo que Calebe teve que esperar? Olha aqui no verso 10. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras. E eis que estou com 85 anos. Mas estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. Você lembra disso? Ele ainda se sentia forte, como 45 anos atrás. Irmãos, que coisa incrível. O Calebe, ele se manteve firme, esperando a resposta daquilo 45 anos depois. Que exemplo para nós, né? E olha a consequência disso, o verso 13 aqui do capítulo 14 de Josué o abençoou e deu a cidade de Hebrom a Calebe, filho de Jefoné, para ser herança dele.
Por que que ele ganhou isso? Porque ele perseverou. Você viu aqui o verbo perseverar 2 vezes, no verso 8 e no verso 9? Que coisa incrível, irmãos. Acreditar e manter firme na fé daquilo que você ouviu. Na época dele, ele ouviu dos pais e dos pais e dos avós. E nós hoje ouvimos de quem? Do próprio Deus, da sua palavra, da Bíblia, das Escrituras. Agora sobre Josué. Josué também, lembra que foram 2, Caleb e Josué. O Josué agora, ele não só se tornou o líder, né, responsável ali pelo tomar posse da terra, mas olha só, no finalzinho do capítulo 19, ele recebe uma herança a mais. Depois que eles acabaram de repartir a terra e os territórios, os filhos de Israel deram a Josué uma herança no meio deles. Segundo o mandado do Senhor, lembra? Tinha sido lá atrás, lá no tempo de Moisés. A cidade que ele havia pedido, Josué tinha pedido, a cidade tem esse nome difícil aqui, Timnat-Será, na região montanhosa de Efraim. E Josué reedificou aquela cidade e morou nela. Então ele, Josué, teve uma recompensa, um prêmio, porque perseverou. Ele e Caleb foram os únicos daquela geração lá atrás que entraram, tomaram posse da terra, e eles ganharam um prêmio, vamos assim dizer, uma terra, um território a mais. A última divisão da terra, então, foi ali para Josué. E o capítulo 19 termina com eles falando: acabou. Foi assim que nós dividimos todo o território, e cada um dos filhos, ou dos descendentes dos filhos de Jacó, o povo de Deus, o povo de Israel, tomou posse da terra prometida, aquela que havia sido prometida desde lá atrás. Que coisa incrível, né, meus irmãos? Nós estamos vendo o cumprimento de algo que tinha sido prometido aos pais muitos anos antes. Nós estamos vendo aqui algo que tinha sido, de certa forma, proferida por Jacó quando ele está morrendo, as últimas palavras dele a cada um dos seus 12 filhos. Agora, os descendentes desses 12 filhos, mais de 400 anos depois, nós estamos vendo se cumprir ali. Nós vamos ver ao longo de toda a Escritura ainda se cumprir alguma daquelas palavras, especialmente a do filho Judá, que o seu descendente, ou a sua linhagem, né, seria aquele que seria o dono de poder e de autoridade. E que incrível que nós podemos ver que, às vezes a gente fala, mas é o Antigo Testamento, é livro histórico, eu vou ler aqui esses capítulos 14, que fala um monte de nome de cidade, né? Irmãos, é cumprimento de palavra, de promessa. Quem estava ali vivendo naquela época, estava, nossa, olha, bem que o nosso pai falou, que o pai dele, que o avô, que não sei o quê, olha, está cumprindo hoje. Irmãos, isso serve para renovar a nossa fé. Nós temos uma promessa de que um dia nós herdaremos novo céu e nova terra. E nós estamos esperando há quantos anos, não é? Quantos anos faz? E o que que nos faz permanecer firmes? Que quem prometeu é fiel para cumprir, e que nós vimos exemplos disso, já aconteceu lá atrás, na época dos patriarcas, dos descendentes dos 12 filhos de Jacó. Isso nos dá ânimo, nos dá força, nos dá exemplo para continuarmos aguardando, porque vai acontecer, irmão. Vai acontecer. É promessa de Deus e a sua palavra não muda e não falha. Muito bem. Aqui, para a gente finalizar, vou fazer um resumão aqui. Pontos importantes dessa lição de hoje, desses capítulos 13 a 19 de Josué. Então, o que são, ou quem são as 12 tribos de Israel? Lembra? São os descendentes, os 12 filhos de Jacó. Mas por que tem 13 nomes? Porque não tem o nome José, tribo de José. A tribo de José são os 2 filhos, Efraim e Manassés. Então, a partir de então, eles, os 2 filhos de José, junto com os demais filhos de Jacó, que são as 12 famílias, ou as 12 tribos de Israel. Lembrando que os levitas não tiveram o território dele, foram, né, espalhados por todo o território. Na próxima aula é o capítulo 20 de Josué. Vai ter uma função também interessante,
que os levitas tinham nas chamadas cidades de refúgio. Mas isso é próxima aula, irmãos. Aguarde. Então, eu coloquei aqui, né, as observações, os dois nomes aí dos filhos de José, e os levitas, que é um caso especial, porque eles estavam em todo o território. O que mais, meus irmãos, que eu acho importante da aula de hoje? O que o povo tinha que fazer? Qual que era a ordem de Deus? Tinha que dominar a terra, expulsar os moradores. Alguns povos, eles tinham que matar mesmo, exterminar. É algo terrível, né? Para matar, sim, mas era a ordem de Deus, irmãos. E o que eles fizeram? Eles obedeceram? 100%? Não. Não obedeceram, não expulsaram todos os povos. Alguns foram dominados, escravizados, mas só a presença deles ali, irmãos, contaminou, né, os descendentes. E qual que é a consequência? Lembra do versículo lá de Números? Esse pecado certamente os encontrará. Ah, vocês vão pagar, vai ter consequência terrível, porque vocês não expulsaram, porque vocês não obedeceram 100% à ordem de Deus. O que mais que eu chamo de importante? Josué e Caleb, por que que eles receberam um prêmio, uma terra a mais? Uma recompensa por quê, irmãos? Perseverança. E nós, né? Vamos seguir esses exemplos, vamos nos manter firmes, perseverantes. E aí eu concluo perguntando, e você? Eu coloquei um dedo assim, tá perguntando para você, irmão, para você, para mim também, tá? Para mim também. Vamos raciocinar assim, vamos pensar um pouquinho? Cada um de nós, você tem perseverado ou tem desanimado? Nossa, mas já faz tanto tempo. Quando que vai voltar? Quando que vai ser esse tempo, esse novo céu e nova terra? Você tem perseverado, como Caleb ali, como Josué, ou você tem desanimado? Para você pensar aí, meus irmãos. Você tem reclamado, lembra que os filhos de José, o Manassés, que foi dividido em dois pedaços, o Efraim, né? Eles pegaram um território relativamente grande, se você olhar no mapa, mas eles foram reclamar com Josué. Ah, nossa terra é pequena demais, nós somos muito grande. Será que você tem reclamado? Ah, Deus, eu queria, mas eu queria mais, eu queria, né? O quanto você tem reclamado e o quanto você tem sido grato pelo que Deus deu e proporcionou para você hoje, agora. Olha só, os exemplos dos filhos ali, né? José, Efraim e Manassés. Será que não é hora de nós reclamarmos menos e pedirmos para Deus que nos dê o contentamento com o que Ele tem nos dado? Vamos aprender com a reclamação também. Vamos aprender a nos contentarmos com a terra ou com o que Deus tem nos dado hoje. Se Ele te deu isso hoje, essa medida é o que você tem capacidade de gerir, de administrar ou de usar para servi-lo, para adorá-lo hoje. Se você conseguisse dar conta de mais, Ele te daria mais. Pode estar certo disso. Então vamos reclamar menos e vamos agradecer mais. Você, meus irmãos, e eu também, tem convivido com as práticas do mundo ou tem buscado expulsá-las? Aqui eu estou comparando aqueles que não expulsaram, que viviam junto. Ah, vamos levando aqui junto, vamos deixar eles vivendo aqui, vizinho nosso. As práticas do mundo estão aqui ao nosso redor, meus irmãos. Nós temos nos acomodado com ela ou nós temos expulsado as práticas do mundo da nossa vida? Isso aqui é uma pergunta para, se for definir assim, em uma palavra, é santificação. Você tem buscado viver a santificação ou você tem alguma coisa que é do mundo, mas que você, vou deixar passar aqui, acho que não dá nada não. Lembra que os filhos ali, né, os descendentes, né, dos filhos de Jacó, começaram a viver junto com quem estava ali adorando outros deuses e acabaram se contaminando. E você? Que nós possamos buscar nos santificar cada dia e expulsar aquilo que não agrada a Deus e que nós sabemos que não agrada. Finalmente, você e eu temos sido obediente e diligente. Lembra que significa diligente? Zeloso, cuidadoso. Ou será que nós temos sido encontrados pelos seus pecados? Lembra que essa palavra aqui estava lá? Se nós buscarmos viver isso aqui, meus irmãos, não desanimar,
perseverar, não reclamar da medida do que Deus tem nos dado, se nós buscarmos com força, com fé, com a ajuda dele, buscar expulsar aquilo que não agrada a Deus, aí nós podemos responder que nós temos sido diligente, zeloso, cuidadoso. E aí, então, nós não seremos encontrados pelo nosso pecado. Aí, então, nós viveremos a promessa de novo céu, nova terra, vida eterna, vida abundante em Cristo Jesus. Então é isso que eu tenho para compartilhar com os irmãos hoje, dos capítulos 13 a 19 de Josué. Deixa eu só fechar aqui a apresentação de slides.